isso de uma proposta de espaço coletivo em que a ideia vem da economia solidária, que vamos falar um pouco mais à frente também. O que seriam essas associações aqui? Em geral, um conceito mais jurídico assim, é de associação seria um ajuntamento dessas pessoas jurídicas de direito privado formado pela união de pessoas que vão estar se organizando para realizar atividades não econômicas, ou seja, sem finalidade lucrativa. Nessas entidades, o fator que nós julgamos preponderante são pessoas que as compõem, obviamente, ou seja, o caráter está fundamentado nos seus integrantes, ou seja, sobre a vida desses integrantes. E, de acordo com o SEBRAE, nesse escrito de 2009, a finalidade dessa associação seria a defesa e a promoção dos interesses das pessoas físicas ou jurídicas que estão constituindo essa associação. E ela pode atuar na defesa dos direitos das pessoas ou de classes específicas de trabalhadores ou empresários, na defesa do meio ambiente, em clubes de serviços, entidades filantrópicas, religiosas, clubes esportivos. E, de acordo com a literatura, ela tem a finalidade da associação, e a gente pode ainda classificar ela em 3 grupos principais. O primeiro que chama a atenção é para aqueles grupos que têm o objeto principal de realizar uma obra estranha ao interesse pessoal dos associados e que fique sob a dependência da associação ou se torne dela autônoma, por exemplo. Aí seriam aquilo que nós chamamos de associações beneficentes. Embora os associados eles possam visar interesse pessoal, a finalidade primordial é a de prover, de certa forma, uma obra de caridade em benefício de terceiros, por exemplo. A segunda tipo de classificação aqui são as associações que têm por finalidade principal ficarem subordinadas a uma obra dirigida autonomamente por terceiros, ou seja, são associações fundadas para fins terceiros. Mas a mais importante para a gente, o que a gente mais quer chamar a atenção, é justamente aquelas que têm por fim o interesse pessoal dos próprios associados, sem objetivo de lucro, como as sociedades recreativas ou literárias. No caso das associações, elas precisam se formar. Para se formar, ela tem que ter um número mínimo. Então, a legislação, nesse caso, não estabelece um número mínimo para se organizar. Em princípio, bastariam 2 pessoas. Mas, na prática, quem compôs o manual que nós estamos usando para essa aula explicou que esse número mínimo seria de 10 pessoas, pois esse mesmo número vai ser necessário para preencher alguns documentos relacionados aos conselhos e aos cargos que são pedidos no Código Civil. Então, pode depender. A respeito do patrimônio de uma associação, ele é formado por uma taxa paga por todos os associados, doações, fundos de reserva, mas ela não tem capital social. Obviamente que há um elemento que é importante também, a remuneração dos dirigentes e o resultado financeiro. Mas, nesse caso, aqui não se remunera dirigentes nem distribui sobras entre seus associados, conforme o princípio das instituições sem fins lucrativos. Ou seja, são mantidas por meio da contribuição dos sócios ou de cobrança pelos serviços prestados, contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais, doações, legados, heranças e por aí. Já a cooperativa, mas já adiante nós vamos ver isso em um quadro sistematizado, cooperativas e associações, vai ficar mais fácil de enxergar essas diferenças. Ela é constituída, ou pelo menos se expressa sobre ela nessa lei 5.764 de 71, que vai definir a Política Nacional de Cooperativismo. Então, o que ela diz? Cooperativas são sociedades de pessoas conforme naturezas jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Em outras palavras aqui, o que o Cruz coloca? Cooperativa é a união de trabalhadores ou profissionais diversos que se associam por iniciativa própria, sendo livre o ingresso de pessoas, desde que os interesses individuais em produzir, comercializar ou prestar um serviço não sejam conflitantes com os objetivos gerais da cooperativa, ou seja, tem uma visão mais sistêmica. E há vários tipos de cooperativas, eu separei alguns aqui. Cooperativa de serviços comunitários, de consumo, de trabalho, cooperativas agropecuárias e agroindústrias, cooperativas de mineração, cooperativas habitacionais, cooperativas de produção, de crédito e por aí.
E elas podem ser classificadas também. São as singulares, que são criadas para prestar serviços diretamente aos associados e atender a um único objetivo econômico, político-social. Aí o exemplo que eu trago são as cooperativas formadas por trabalhadores ou profissionais que visam apenas a compra de bens de produção e de consumo em grande quantidade. E, obviamente, ela repassa isso aos associados a preços e prazos melhores, né, do que são oferecidos pelas lojas e pelas grandes lojas e redes comerciais. Mas também tem as cooperativas centrais e federações, que elas são criadas para organizar em comum e em maior escala diversos serviços de no mínimo 3 cooperativas singulares. As cooperativas de confederações são criadas para organizar em comum e em maior escala diversos serviços de no mínimo 3 cooperativas centrais. Ou federações que vão orientar suas atividades também, e as mistas, que são criadas para prestar serviços diretamente aos associados e atender mais de um objetivo econômico, político, social. Essas classificações elas são mais teóricas, não se preocupem, o que eu quero mostrar para vocês é que no ramo da economia solidária, no ramo da prática da economia colaborativa, a gente tem 2 grandes grupos, que são as cooperativas e as associações. No caso das cooperativas, elas precisam de um número mínimo de 20 pessoas físicas. Ela precisa, para ser legalizada, aprovar um estatuto em Assembleia Geral dos associados. É uma eleição do conselho e há, obviamente, uma formalização muito maior. Tem que haver ata de constituição, registro do estatuto e da ata na junta comercial, o próprio CNPJ na Receita Federal, inscrição estadual, registro de INSS no Ministério do Trabalho e o alvará da Prefeitura. Não sei se isso pode variar de estado para estado, acredito que não. Sobre a remuneração de dirigentes e resultados financeiros, o que diz aqui? Dirigentes podem ser remunerados por retiradas mensais pro labore, que desde que sejam definidas na Assembleia, além do reembolso das despesas, que também pode ser, o reembolso das despesas também pode acontecer nas associações. Após decisão em Assembleia Geral, as sobras são divididas de acordo com o volume de negócios de cada associado. Esse é um sistema bem interessante. Ou seja, destina-se também 10% para o fundo de reserva e 5% para o fundo educacional, o FADES. Eu trago para vocês uma tabelinha para enaltecer, para mostrar as diferenças entre um e outro. Então, por exemplo, sobre a finalidade da associação, defender o interesse dos associados, estimular a melhoria técnica, profissional e social, realizar iniciativas de promoção, educação e assistência social, viabilizar, já pela cooperativa, também se assemelha no início, formar e capacitar seus integrantes para o trabalho e a vida em comunidade. Pelo ponto de vista da legalização, nós já falamos sobre a diferença. No caso da associação, basta aprovar um estatuto e, havendo eleição, elabora-se a ata. No caso da cooperativa, um pouquinho mais formal. A diferença de Constituição, a legislação está aqui também. Sobre o patrimônio, nós falamos. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Sobre as formas de gestão. Por exemplo, na associação, nas decisões em Assembleia Geral, cada pessoa tem direito a um voto, as decisões devem ser tomadas com a participação e envolvimento dos associados. Para a cooperativa, nas decisões em Assembleia Geral, cada pessoa tem direito a um voto também, as decisões devem sempre ser tomadas com a participação e envolvimento associado. É a ideia da divisão do poder, ou seja, não há concentração do poder, ou seja, há uma visão de que deve haver a democracia nessa associação, de modo que todos os participantes desse grupo possam igualmente ser responsáveis pela gestão desse espaço. Operações e as responsabilidades. Isso vai ficar aqui nos slides, vocês podem conferir mais detalhes. Dissolução, resultados financeiros. E aí a gente entra na ideia, basicamente, daquilo que viria a ser os empreendimentos solidários. E antes disso, eu quero trazer aqui um conceito para vocês sobre o que seria a economia solidária. Eu coloco para mim aqui a ideia de que a gente está usando a definição de que, olha, a economia solidária vai definida como um conjunto de atividades econômicas e produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, que são organizadas da forma de autogestão. Ou seja, compreende essa variedade de práticas econômicas e sociais que são organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre muitas outras, que vão realizar atividade de produção de bens, também prestando serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. Ou seja, é uma maneira de viver que não pauta-se tão somente na competição pela competição, ou seja, é um princípio da
troca solidária. E o exemplo que eu trago para vocês, de certa forma, está muito perto da gente, porque na Universidade Federal do Recôncavo nós temos a nossa incubadora de empreendimentos solidários, carinhosamente chamada de Incuba, e ela pauta-se em alguns princípios. O que seria essa incubadora? Bom, é um grupo de pessoas que, de certa forma, vão buscar ajudar da universidade, ou seja, ela vence os muros da universidade, ajudar pessoas que estão tentando resolver ou tentando desenvolver algum tipo de empreendimento que siga os princípios da economia solidária. Como é que é feito isso? Por meio da incubação. Incubação no sentido de que pega-se algo que é nascente, que está sendo concebido, e vai tornar isso como um filhote, vamos assim dizer. Vai incubar esse filhote, vai gestá-lo até o ponto de que ele possa ter capacidade de se fazer sozinho. Então, o que seria esse processo da incubação aqui? Na tela eu coloquei esse slide que explica muito melhor. Você vai acompanhar, a equipe acompanha esse grupo, até que ele tenha feito avanços na sua estruturação. E a equipe da incubadora vai buscar auxiliar esse grupo na sua organização, também na sua estruturação, e, obviamente, busca-se a futura independência por meio da autogestão. Ou seja, para a incubação, você busca o grupo, estabelece parcerias e reuniões explicativas. Quando, no ato da incubação, você tem as oficinas, você estabelece o plano de ação, você auxilia nas eleições, na documentação. Chega-se à fase da desincubação, que nada mais é do que já a integração dessas atividades e a própria autogestão. Então, essa é a visão por trás de uma incubadora. E qual é a questão da incubadora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e por que eu estou citando ela aqui? Porque é um caso de sucesso, hoje coordenada pela professora Maria da Conceição, mas também fortemente ajudado por uma série de professores, muitos do curso de gestão de cooperativa, como, por exemplo, a professora Tatiana, que na realidade é no curso do CETENS, mas a professora Tatiana, nossa pró-reitora, a professora Eliene, o professor José Santana, o professor Marcelo Araújo, a professora Tatiana, são vários professores que colaboram hoje na Incuba, o professor Silvio Soglia. Então, assim, tem alunos aqui nessa disciplina que participam da Incuba e são importantes colaboradores das propostas de uma economia solidária, ou seja, de uma economia que se pauta em princípios diferentes daquela economia capitalista competitiva, a qual eu não estou criticando, mas basicamente por exemplo, um pequeno apanhado do que a Incuba faz, só para vocês terem ideia, em uma ação recente, via concorrendo edital do MAPA, no Ministério da Agricultura, a Incuba está buscando promover ações de capacitação para o funcionamento de grupos produtivos da agricultura familiar. Esse é um segmento, pode haver outros também. E aí a gente buscar fazer isso através de oficinas, intercâmbios de experiências e o próprio monitoramento das ações. Não com fiscalização, mas com uma espécie de experienciação para poder intervir quando solicitado sobre as melhores práticas de gestão. Também a gente busca garantir a participação dos grupos produtivos em eventos que são formativos e comerciais das redes da intercooperação e, obviamente, vinculados às políticas públicas da agricultura familiar, que é o escopo desse momento aqui. E, obviamente, também desenvolve e elabora a melhoria dos produtos e das práticas de comercialização desses produtos que são veiculados nessas organizações. Então, por exemplo, a padronização dos rótulos, se respeitando as informações de qualidade biológica, nutricional, sensorial, bromatológica. Também a própria associação fornece, o próprio grupo da Incuba fornece a expertise, estabelecendo e criando relatórios organizacionais e também fazendo estudos econômicos de viabilidade dos produtos. Essa foto foi tirada ano passado, vocês vão poder ver, eu estou aí no canto esquerdo, Fabiana, que é a nossa aluna dessa turma, também está aí na foto, ela está toda de preto, essa moça bonita está agachada, e também nós temos a Geisa, que não sei se vocês vão conseguir ver, mas está com essa blusa de onça aí, de oncinha, né?
é a terceira pessoa da direita para a esquerda, ela também é a outra facilitadora, e nós estávamos na agroindústria da agricultura familiar do Brinco, que fica ali perto de Maragogipe, né, nos limites de Maragogipe. Essa agroindústria, ela produz, entre várias coisas, farinha de mandioca, mandioca em conserva, mandioca na forma de palitos, uma série de outros produtos derivados de itens da agricultura local, e a universidade tem uma relação de parceria muito forte, estreita com esse pessoal. Outros também. Na foto à esquerda você vê a professora Maria Conceição, ela é a nossa atual líder do grupo da incubadora. A professora Maria Conceição, eu não sei exatamente onde ela estava, mas esse é um equipamento para poder fazer a fibra de plástico, não sei se vocês conseguem ver. Eu não conheço essa moça da direita e o rapaz, eu não me lembro o nome deles aqui agora, mas fazem parte da ação. Essa aí foi a oficina formativa naquela agroindústria que eu mostrei para vocês, naquela foto inicial. A Fabiana está falando, está mostrando a linha da vida dessa instituição, ou seja, tentando entender como ela se formou, como são os processos de participação, os processos de decisão, e se há relação, sim, de uma partilha democrática do poder, ou se é uma relação patronal em que ou indivíduo ele tem poder sobre os demais e consegue estabelecer uma relação não associativa. E aí foi uma feira realizada no CCAB, com algumas colaboradoras também, participantes da Incuba. Deixa eu ver mais algumas fotos. Aqui é o relatório que eu mencionei para vocês, que a Incuba forneceu para o mapa a respeito do... Aliás, esse relatório é feito para as agroindústrias e vão formar o produto do edital que nós concorremos para o mapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. À esquerda você tem um diagnóstico organizacional participativo. Só trouxe a capa porque eu não posso mostrar o conteúdo do formulário, não é público. E um estudo de viabilidade econômica e gestão associativa, ou seja, a parte mais econômica. Então, assim, pessoal, a Incuba hoje na Universidade Federal do Recôncavo desempenha um papel muito importante e eu gostaria de convidar vocês a enxergarem um pouco mais sobre isso. São espaços de fomentação ao empreendedorismo da agricultura familiar, por exemplo, dos grupos da agricultura familiar. Então, nós temos muitas outras formas de empreendimentos que podem ser da economia solidária, que pode ser em regime associativo ou cooperativo, mas em outros segmentos da economia. Eu trago esse exemplo, que é um exemplo muito próximo, muito vivo. Então, se vocês tiverem dúvidas e quiserem falar um pouquinho sobre mais, enviem comunicações nos nossos canais de comunicação que eu vou responder para vocês. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo. A gente se vê em breve.